dia, paz do Senhor. Estaremos iniciando hoje mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5. Hoje estaremos estudando sobre o bem contra o mal. E vamos iniciar hoje louvando a Deus com um dos hinos do cancioneiro das Assembleias de Deus, o hino de número 46 da harpa cristã. Lembra-se? Um pendão real. Um pendão real se entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pegue a sua Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther. Versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, o rei honrou a Amã, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Verso 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império. Esta é a palavra inicial para esta manhã. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Interessante começarmos esta manhã meditando que na palavra de Deus, no capítulo 3, verso 1, Amã recebeu a graça, a satisfação do rei promovê-lo, deu-lhe uma posição elevadíssima no reino, ou seja, abaixo dele era Amã, a liderança máxima. E Mardoqueu, conversando com o rei, aonde ele passasse, as pessoas deviam se curvar, prostrar-se diante dele. Mas quando ele passava por Mardoqueu, lembra de Mardoqueu? O tio da Esther, que agora já era rainha, aquele que criou Esther como filha, este mesmo, ele não prostrou-se diante de Amã. Amã, quando viu que Mardoqueu não se prostrava, ele ficou muito irado, ficou muito nervoso. E ainda mais quando ele descobriu da onde vinha Mardoqueu, ele falou: vou destruir todo este povo. E montou um plano para que pudesse esse povo ser destruído. E inicia-se então um conflito
entre duas pessoas, parecia ser, mas não era. Era um conflito espiritual. Era um conflito onde muitas vezes nós não conseguimos entender. Amã, na sua loucura total, ele queria ser adorado por muitos, estava sob, na verdade, uma possessão demoníaca, querendo ser cultuado, adorado, mas ele não se esqueceu que o povo de Deus não se curva diante de qualquer um. Nós nos prostramos apenas perante Deus. Não devemos nos curvar diante do pecado ou do pecador. E Amã sabia disso. Amã sabia que esses homens judeus iriam só se prostrar diante do verdadeiro Deus. E Mardoqueu, guiado não pela vista, mas pela fé em Deus, ele não se prostra diante do homem. Ele tinha fé, ele sabia o que ele deveria fazer. No livro de Hebreus nós lemos assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Ele já sabia desse texto. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amã pensava assim: eu vivo para Deus, eu vivo em Deus, é Deus que cuida da minha vida, é Deus que cuida das minhas ações. A minha paz está em Deus, a minha paz não está no homem. O príncipe da paz, ele não é um homem, um simples homem, mas ele é o verdadeiro Deus. E hoje o príncipe da paz é o verdadeiro Deus encarnado. É aquele que, quando Paulo diz assim: olha, eu aprendi, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Assim vivia Amã, Mardoqueu. Mardoqueu ele sabia de como era viver com Deus. Os seus pais haviam lhe ensinado, e ele havia ensinado a rainha também. Mas aqui começa uma luta entre o bem e o mal. E o apóstolo Paulo nos ensina, Efésios 6:12, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E esta foi a razão fundamental para Satanás usar este homem como instrumento dele. E Amã queria que o povo ajoelhasse na sua presença. E Mardoqueu dizia: não podemos nos prostrar diante do pecador. Não devemos nos prostrar diante do pecado. A nossa presença em Deus, ela é diferente. E hoje, a nossa presença com Deus é diferente. E Amã, todo chateado, vai falar com o rei. Inventa mentiras. Suborna o rei com dinheiro. Pode ler o texto todo. Um ódio no seu coração era nutrido por Satanás verdadeiramente. E esta era a razão dele querer exterminar o povo. Monta um projeto. Apresenta ao rei. E o rei diz: olha, faça assim. Aqui nós precisamos, queria nos atentar para um detalhe. O rei deveria,
olhar se aquelas pessoas que estão ao seu lado estão fazendo as coisas certas. Mas ele nem se preocupou. Ele deu toda a autoridade a este homem. A lição que nós tiramos aqui é que nós não devemos viver por impulso, mas nós devemos ser prudentes nas nossas atitudes. E as nossas atitudes devem glorificar a Deus. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não se prostre, meu irmão, diante do opressor. Não se prostre diante do pecado. Olhe aos céus e diga: Senhor, cuida de mim. Verifica aqui aonde está o certo, aonde está errado. Sem Deus, meu irmão, você pode conquistar muitas coisas, mas tudo que você conquistar sem Deus é inútil. Amã conquistou a benevolência do rei, ele conquistou do rei o carinho do rei, mas faltava o especial na vida dele. E esse especial nos leva à morte. Se você não atentar para Deus em vossa vida, você vai para o lado oposto. E o lado oposto lhe leva ao pecado, e o pecado lhe leva à morte. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje nós sabemos, temos a convicção que o que nos guia é o Espírito Santo. E não devemos nos acomodar. Mardoqueu olhou para aquele detalhe, se atentou e manda chamar Esther. E relembra a rainha, agora já rainha: olha, não pense que pelo fato de você estar dentro do palácio, se todos os judeus morrerem, você não vai escapar, você também vai morrer. Esther 4, capítulo 4, verso 14. Se você ficar calada nessa hora, olha que fantástico isso. O socorro e o livramento virão de outra parte. Meu irmão, ou você faz a sua parte aonde você está, ou você faz. Não tem jeito. Deus precisa e quer usar alguém. Será que você não está nessa faculdade porque Deus lhe colocou aí para você fazer a diferença? Aonde você trabalha para você fazer a diferença? Olha a orientação paterna, como foi fantástico na vida dessa mulher. Você deve ser, meu irmão, um canal de bênção a essas pessoas. Gênesis 12, 2. Deus diz a Abraão: você vai ser uma bênção, será uma bênção, Abraão. E você, meu irmão, está sendo uma bênção para alguém? Mateus 5,16 novamente. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz de Deus tem brilhado em sua vida. Você é uma bênção, como foi Mardoqueu na vida de um povo todo. Como é o seu caráter? Um caráter abençoado, assim como o caráter de Esther, assim como o caráter de Mardoqueu, tendo discrição, obediência a Deus, a amizade a Deus, sólido, submisso a Deus, humilde. Observe a sua vida, meu irmão, como você anda. As suas ações é irrepreensíveis na presença de Deus. As suas atitudes, as suas impressões causam boas visibilidades nas pessoas que o cercam. Tu pode dizer, como o apóstolo Paulo nos orientou: seja meus imitadores, como sou de Cristo. Ou você é um escândalo para a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Meu irmão, não devemos nos acomodar. Não devemos nos acomodar, antes devemos ser mensageiros de Deus, de bênçãos para alguém, para causar boas impressões.
diante da guerra entre o bem e o mal. Saiba que temos um Deus que intercede por nós, fazendo com que você descanse nos braços dele. E mesmo que apareçam obstáculos, pandemias, dificuldades, doenças e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja, a graça de Deus deve superabundar em vossa vida, meu irmão. Você deve ser como Mardoqueu, não se prostrando diante do pecado, mas reverenciando apenas o Deus dos deuses. Que Deus possa te abençoar esta manhã. E que neste domingo você possa ser agraciado com a bênção infinda do nosso eterno Deus. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com você. Em nome de Jesus. Amém.